Olá, vamos dar continuidade, né? O sistema límbico, ele tem funções. Suas funções são regular comportamento emocional, memória, aprendizado, emoções, vida vegetativa, e eu tô falando da digestão, circulação, excreção, entre outras, tá? Aqui eu tenho outra subdivisão, né, do cérebro e outra subdivisão da região cerebral. Então, preciso entender que o sistema límbico, então, se ele tem tanta responsabilidade, ele vai ser um grupo de estruturas que vai incluir algumas regiões, né? Algumas subdivisões do cérebro. E aí eu tô falando de quê? Ele vai incluir quais estruturas? Hipotálamo, tálamo, amigdala, hipocampo, os corpos mamilares e o giro cíngulo, tá bom? Todas essas áreas que foram faladas acima, elas vão ser de muita importância para a emoção e também sobre as nossas reações emocionais. Ou a região do hipocampo também é muito importante para a melhora de aprendizado e organização e harmonizamento de memória. E aí aqui eu tenho toda a subdivisão, né? O hipocampo e todas essas regiões que se foram faladas acima. A medula espinhal, a nossa medula, ela vai ter uma forma de um cordão com aproximadamente 40 centímetros, tá? De comprimento. Ela vai ocupar o canal vertebral, desde a região do atlas, primeira vértebra, até o nível da segunda vértebra lombar. Então, ela pega toda a região cervical, tá bom? A medula ela vai funcionar como cérebro nervoso de atos involuntários e também como veículo condutor dos impulsos nervosos, como eu já tinha falado com vocês, né? Da medula parte 31 pares de nervos raquidianos que vão sempre se ramificar. Por meio dessa rede de nervos, a medula ela vai se conectar a várias partes do meu corpo. Se o cérebro ele tem tanta importância, ele se subdivide para mandar informação de movimento, controle respiratório, controle de batimento cardíaco, então eu tenho todas essas estruturas que vão facilitar a condução e o transporte até o local, né, do comando. A medula ela vai possuir dois sistemas de neurônios, né? Que é o sistema descendente. Esse sistema ele vai controlar funções motoras, vai controlar os músculos, as funções motoras musculares, né? Vai regular a função como pressão, a temperatura, transporta sinais originados da região do cérebro até o seu destino. O sistema ascendente, ele já vai transportar sinais sensoriais das extremidades do corpo até a medula e de lá para o cérebro. É ele que vai fazer as ações e reações. Aqui dá para você ver os pares, dá para você ver toda essa condução, os gânglios, como todo o nosso corpo funciona. É como se fosse uma grande rede, né? Os corpos celulares dos neurônios se concentram no cerne da medula, tá? Ou na massa cinzenta. Os axônios ascendente e descendente na área adjacente. Seria a massa branca. As duas regiões também abrigam as células glia. Dessa forma, a medula espinhal, a massa cinzenta vai localizar-se intermediariamente à massa branca, extremamente ao contrário do que observa o encéfalo. E aí a gente agora entende como que tudo ocorre para possibilitar o nosso movimento. Existem conduções, existem condutores, existem canais que vão possibilitar todo esse transporte. Tá bom? E nós entendemos também quando se tem uma lesão classificada como grave, é uma lesão de importância por conta da capacidade e da responsabilidade da região cerebral. Por isso que quando a gente entra em morte cerebral não tem mais vida, né? Acabam-se as funções.
Durante uma fratura ou deslocamento de coluna, as vértebras que normalmente protegem a medula podem matar ou danificar as células. E aí a gente precisa entender que, teoricamente, se o dano for confinado à massa cinzenta, os distúrbios musculares e sensoriais poderão estar apenas nos tecidos que recebem e mandam sinais aos neurônios residentes no nível da fratura. Então, se eu tenho danos de acordo com a região, eu vou ter respostas diferentes, né? Por exemplo, lá na massa cinzenta, o segmento da medula, onde os nervos rotulados C8 for lesado, o paciente só sofrerá paralisia nas mãos, sem perder a capacidade de andar ou controle sobre as funções intestinais e urinárias. Nesse caso, os axônios levando sinais para cima e para baixo, através da medula branca adjacente, continuariam trabalhando. Em comparação, se a área branca for lesada, o trânsito dos sinais será interrompido até o ponto da fratura. Então, se a área branca for lesada, tem interrupção, né? Infelizmente, a lesão é só o começo do dano, tá? Então, aí a gente observa qualquer dano que pega tanto a cervical como a caixa craniana, eu vou ter lesões que, infelizmente, o que eu vejo por fora é somente o início, que lá dentro eu tenho muitos outros fatores que podem levar à morte ou a lesões gravíssimas. Aí eu preciso entender que o vírus, essa problemática viral que o mundo vive hoje, e a preocupação é porque vírus, dependendo do vírus e da agressão do vírus, ele pode trazer sequelas, né? Eu tenho o vírus da poliomielite, poliomielite, ele vai causar lesões dentro da raiz ventral, nos nervos espinhais. Então, ele vai lesionar os nervos. Os nervos, ele é responsável pelo quê? Pela condução. Se ele lesiona o nervo, então interrompe a condução. Aí vai levar o indivíduo ao quê? A paralisia e vai atrofiar os músculos, porque não vai receber as conduções para o seu movimento, né? Os comandos para o movimento. E o sistema nervoso periférico? Esse sistema, ele vai ser formado por nervos encarregados de fazer ligações entre o sistema nervoso central e o corpo. Nervo é a reunião de várias fibras nervosas que podem ser formadas por axônios e por dendritos. E fibras nervosas vão ser formadas pelos prolongamentos dos neurônios. Dendritos junto com axônios, a conexão, né? Que nós já vimos lá atrás e em vídeos também. E seus envolvimentos organizam-se em feixes, e cada feixe um nervo, cada fibra nervosa envolvida por uma camada, constituída e dominada endoneuro. E cada feixe é envolvido a uma bainha, tá? Então, quando eu penso em feixe, em bainha, eu entendo de condução de neurônios, tá? Vários feixes agrupados paralelamente vão formar o nervo. E o nervo também envolvido por uma bainha de tecido conjuntivo chamado epineuro, tá? E o nosso corpo existe um número muito grande de nervos. Seu conjunto forma a rede nervosa. E olha bem, que imagem é essa, né? Aqui dá para ver toda essa complicação que vocês observaram aqui na explicação. Simplifica tudo com essas imagens. Tá bom? As conduções, como acontece, como vai fazendo as sinapses e vai chegando as conduções nervosas. Sistema nervoso se divide em simpático e parasimpático, tá bom? Todos eles vão ter responsabilidades e agora vocês entendem por quê. Enquanto o sistema nervoso parasimpático, ele vai fazer contração de pupila, estimula a saliva, contrações dos pulmões, o simpático, o parasimpático, ele vai contrair. O simpático, ele vai fazer a dilatação. Então, eu tenho a divisão de nervoso simpático e parasimpático para poder regular junto com os hormônios, né, da tireoide, que ajuda. A tireoide, ela é um dos hormônios muito importantes que atuam nessa estimulação, tá bom?
o sistema nervoso periférico, sendo assim, ele vai ser formado pelas vias que conduzem os estímulos do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central envia o estímulo, o periférico ele vai conduzir, vai receber o comando, tá bom? E aí, o sistema nervoso periférico, ele compreende por 12 nervos cranianos e 33 espinhais, os gânglios e as suas terminações nervosas. Essa imagem aqui, ela demonstra perfeitamente tudo que vocês aprenderam até então. A organização desse sistema nervoso central, ele vai processar a integração das informações. Quem é a subdivisão do sistema nervoso central? Encéfalo e medula. Sistema nervoso periférico, nervos e gânglios, né? Que vão ser suas subdivisões. Qual é a sua responsabilidade? Condução e informação de órgãos receptores dos sistemas nervosos efetuadores. Aí eu tenho o voluntário somático, né, que tem a função de reagir aos estímulos, e eu tenho o autônomo e visceral. Como o próprio nome vai nos dizer, ele funciona independente da nossa vontade. Então, o voluntário vem a função dos estímulos. O autônomo ou visceral é independente da minha e da tua vontade. Bom, espero que todas as informações tenham chegado de uma forma adequada. Agora vocês vão fazer uma última atividade em cima de uma parte da apostila, que eu acho que a partir de tudo que eu já ensinei para vocês, a gente não tem necessidade de gravar, a aula ia ficar muito pequenininha, tá bom? E eu vou pedir só um resumão e a gente encerra hoje essa disciplina. E muito obrigada por tudo e até.